To call a timeout or a 20. There's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade. Fala galera, bem-vindos ao terceiro ou quarto, nem lembro, mas quarto ou quinto também, eu não sei. Quarto ou quinto episódio do Pistons Brasil Podcast. Meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter, tá? E no Instagram também. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aí. Também, se você quiser nos escutar, se você tiver alguma preferência, né? Esse podcast está no Spotify, está no Deezer e no YouTube. Eu acho que está no Google Podcast também, eu nem lembro mais. Mas deve estar lá, cara. Tá tudo lá, vai automático mesmo, né? Eu só posto e vai para todo canto aí. Como eu disse, se você quiser nos seguir aí no Twitter e no Instagram, também vai estar nesse link que eu vou deixar aí nesse agregador de links, tá? Só clicar aí que vai ir para uma página que tá todos os símbolos, é só apertar em cima do símbolo que você quiser nos seguir e seguir, né? Então, esse episódio aqui não tem roteiro nenhum, eu basicamente vou falar sobre o fim da temporada, tá? Da temporada regular. Inclusive lá no último episódio, para quem escutou, eu tinha falado que eu ia, sei lá, 2 semanas depois eu ia continuar falando da temporada, só que eu fiquei sem vontade, cara, porque esse fim de temporada do Pistons aí foi basicamente para desenvolver os jovens e tal. E pra tanque também, né? O time precisava perder para ficar com as 3 piores campanhas ali. Então, os veteranos saíram. Cara, eu vou falar isso lá no primeiro bloco aí. Talvez eu fale também lá no segundo bloco um pouco sobre essa loteria do draft que está por vir, tá? Eu vou explicar um pouco para quem não entende também dessa loteria. Vou falar sobre as nossas chances aí de pegar essa pick 1 e também outras, né? Eu vou explicar tudo aí, mas a gente tem chance até de cair na pick 5 e a gente tá com a pior campanha, né? A gente ficou com a pior campanha aí da liga, mas sei lá, cara, vamos torcer aí para que tenha sorte. E é isso, vamos lá. Beleza, vamos começar falando, como eu disse na introdução, dessa segunda parte, né, da temporada do Pistons. Na temporada 2022-2023. Ali no último episódio eu tinha falado que tinha uma pausa, né, na temporada, nos próximos dias, assim. Eu tava achando estranho. Eu tinha esquecido que tinha a pausa do All-Star Game, né? Eu simplesmente esquecido dessa pausa. Que inclusive tem aquele torneio, é um torneio, né? Acaba do mesmo dia, então é um torneio dos calouros lá, o Rising Stars, que o Jaden Ivey foi convocado para esse torneio, né? São os melhores calouros e os melhores segundanistas. O Jalen Duren foi também, só que ele estava machucado, ele acabou não jogando, mas ele viajou também para esse torneio aí. O Jaden Ivey estava lá e foi campeão, inclusive. O time dele lá tinha o Paulo Banchero, tinha o Keegan Murray, acho que o Keegan Murray tava também, o Mathurin tava nesse mesmo time aí. Enfim, o time foi campeão. Por coincidência, na temporada passada o time do Cade foi campeão também. A gente conseguiu levar na temporada passada o Isaiah Stewart, o Cade e o Saddiq Bey. E cada um ficou em um time diferente. Não lembro exatamente se o Stewart e o Bey ficaram no mesmo time, mas acho que não. Acho que eles ficaram em 3 times dos 4 que são formados aí, né, nesse novo formato do Rising Stars. Enfim, inclusive o Cade foi campeão, né, como eu disse, ele foi o MVP das finais lá. Foi o melhor jogador do torneio. Esse ano foi o Banchero, mas o Jaden Ivey acabou ajudando aí também. Então, essa segunda temporada, eu acho que eu terminei falando da 56ª partida, 57ª, mas basicamente eu vou falar sobre esse pós All-Star Break aí, né? Essa pausa do All-Star Game, que foi onde o Pistons começou a jogar ali com os novos jogadores, né? Depois da troca do Bey pelo James Wiseman.
E, mano, basicamente o Pistons tirou todos os... Por exemplo, a gente teve... Deixa eu ver aqui, eu deixei aberto aqui as estatísticas, inclusive. É tudo no celular aqui, viu? Complicado, filho. Mas dá certo. A gente teve 23 partidas, provavelmente, tá? Né? Depois da deadline. Depois da deadline não, depois do All-Star Game, tá? Que é onde eu tô fazendo a métrica aqui. E, cara, a gente ganhou 2 jogos depois disso. E basicamente os veteranos, por exemplo, o Bojan só jogou 3 partidas. Inventaram lá que ele tava com problema no tendão de Aquiles dele, que ele teve problema nisso, inclusive, na temporada passada. No fim da temporada passada, no Utah Jazz, acho que ele nem jogou os playoffs, né? Se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas acho que ele não jogou. Justamente por causa dessa lesão aí, que meio que fica doendo a panturrilha dele lá e tal. Eu não sei exatamente se essa lesão é séria, cara, porque basicamente era uma dorzinha ali e tal, mas eu acho que ele saiu mesmo por causa do tanque, porque ele teve essa lesão, faltou um jogo, ele ficou de fora um jogo, só que no jogo seguinte ele voltou e jogou bem, sabe? E depois disso também nunca mais voltou para as quadras aí nessa temporada, mas tá tudo bem com ele, não saiu nenhuma notícia nem nada. O Alec Burks, que é o nosso segundo melhor veterano, só atrás do Bojan, jogou 5 partidas só, dessas 23 aí. 23, né? 23. 23 partidas, ele só jogou 5 também, poucos minutos. Sabe, tanque é bizarro, cara. Deixa eu ver, o Magruder acabou jogando alguns jogos aqui, o Stewart jogou 2 partidas só. Nossa, cara, o Stewart estava com uma lesão no ombro, né? Eu falei nos outros episódios também que ele sofreu uma lesão, acho que em janeiro. Em janeiro ele tava com esse problema no ombro aí que tava impedindo até que ele arremessasse bem. Só que ele tava jogando, sabe, cara? É uma lesão que dá pra controlar ali durante a temporada. Só que o Pistons simplesmente tirou ele do time, sabe? E deixou ali os outros pivôs ali se desenvolvendo. O Stewart, que provavelmente vai ser o único jogador draftado na classe de 2020 pelo Pistons, que foi o primeiro ano do Troy Weaver, né? Troy Weaver entrou naquela temporada e fez o draft. Começou ali naquela temporada de 2020. A gente pegou o Killian Hayes, o Isaiah Stewart, o Sadiq Bey e o Saben Lee. O Saben Lee saiu na troca do Bojan, né? Ele saiu junto com o Olynyk e a gente recebeu o Bojan Bogdanovic. O Sadiq Bey saiu aí no meio da temporada na troca do James Wiseman. E a gente só tá agora com o Killian Hayes e o Isaiah Stewart. O Killian Hayes vai jogar essa última temporada aí, não sei se ele vai ser trocado, até porque o valor dele é baixo. Só que ele pode ser envolvido numa troca, né? Meio que ao bater salário, essas coisas, ele ganha uns 7 milhões aí de dólares por temporada. Mas eu acho que ele vai continuar nesse último ano aí pelo Pistons, que ele tem esse último ano, 2023-2024. O Isaiah Stewart, eu acredito, ele está elegível agora, tá? Nessa off-season agora. Ele está elegível junto com o Killian. Eu acho que ele vai ser o único a receber uma extensão. Mas é aquela coisa, né? Ele tem que querer, né? Receber essa extensão, porque o Pistons pode acabar oferecendo um valor menor aí. Eu acho que Detroit vai oferecer mais ou menos uns 10 a 13 milhões por temporada. Eu acho que vale pelo Isaiah Stewart. Claro que tem algumas pessoas que não gostam, né? Mas o Isaiah Stewart merece, cara. Esse dinheiro, ele é como eu falei, ele é um jogador de NBA, querendo ou não. Porque ele vai ser ele é um 4 muito versátil defensivamente. Ele tem seus problemas ali de segurar a bola, né? Parece que o cara passa óleo na mão antes de jogar, passa manteiga, sei lá. Ele acaba deixando escapar várias jogadas ali. Mas ele é um cara importante pro time, para um time, né? Eu acho que, por exemplo, se o Pistons não conseguir estender esse contrato dele, vários times vão tentar trocar por ele. E se ele não aceitar essa renovação aí, ele vai virar agente livre restrito na próxima temporada. Aí sim, o Pistons vai ter mais concorrentes, né? Vão certamente fazer um leilão aí por ele. Mas enfim, eu acho que o Pistons vai oferecer, né? Como eu disse, uns 10, 13 milhões. Tomara que ele aceite aí, mais ou menos esse valor. E continue no Pistons por mais 4 anos aí, no mínimo. Ou menos, né? Pode ser trocado aí no meio também. Mas enfim. Cara, como eu disse, a gente teve 2 vitórias. Eu vou falar sobre o desempenho de alguns jogadores aqui. Vou te falar a verdade, essas 2 vitórias, cara, foram contra o Indiana Pacers. Acredite se quiser, gente. Indiana Pacers aí, nosso rival. E freguês agora, né? Porque conseguiram perder 2 vezes pro Pistons. E a gente teve uma sina aí
nesses jogos, que como não teve os veteranos, né? Só ficou um bando de jovem em quadra e basicamente o Corey Joseph, que nunca decidiu nada na vida, mas estava lá também, né? Ele até que jogou bem, inclusive. O Magruder jogou alguns joguinhos ali, até que jogou bem também. Mas é isso, cara. A gente perdeu aí vários jogos no último quarto. Tá? O Pistons, na maioria desses jogos aí, desses 23 jogos, jogou bem, foi competitivo, jogou bem por 3 quartos, né? Aí chega lá, tá indo pro último quarto, perdendo por 3 pontos, 5 pontos, ou ganhando, ou empatando. Cara, chega no último quarto, é um desastre. Aí termina o placar, Pistons perde por 20 pontos, né? Aí é complicado, mas basicamente porque não tinha veterano, né? O Jaden Ivey tentava resolver lá e não conseguia, que eu vou falar dele daqui a pouco, inclusive. Cara, não dava. Por exemplo, eu reclamava muito que no clutch time o Casey sempre colocava o Bojan com a bola, né? E, cara, ele cometia algumas besteiras, mas querendo ou não, né? Eu acho que até que o Casey dava certo nessa situação agora, né? O tempo inocentou o Casey aí nesse quesito, porque, cara, o nosso time é uma bagunça no clutch time, né? É, por causa do Casey também, né? Ele não é um bom treinador. Eu vou falar também da saída dele ali no fim do podcast. Tá aí, eu até esqueci, na introdução eu esqueci de falar que eu vou falar do Casey também, né? Eu vou falar isso lá no segundo e no terceiro bloco. Mas então, cara, é isso. O Bojan, ele, como eu disse, ele cometia muitos erros, só que, cara, ele decidiu alguns jogos, né? Um ou outro, sei lá, uns 2 de 10, mas decidiu dois, né? Melhor que nada. Porque a gente não ganhou nenhum jogo no clutch time nessa sequência. Tirando a segunda vitória contra o Pacers, que foi o penúltimo jogo da temporada. ah, Claro que ali o Pistons estava ganhando o jogo inteiro, aí quase entrega, mas, cara, o Pistons conseguiu se manter ali no finalzinho. Mas é isso, cara. Cara, a gente perdeu, por exemplo, no fim da temporada a gente estava sem o Bojan, sem o Bucks, sem o Livers, sem o Stewart, sem o Magruder, sem. Cara, eu até perdi a conta já. Às vezes sem o Bagley, às vezes sem o Durin. O Killian perdeu uns joguinhos ali também. O Amani Oniwari. Eu nem lembro mais como fala o nome do cara. A Omoyuri. Eu, Mano, eu acabei de confundir o cara com o jogador do Detroit Lions aqui. É o Eugene Aomoyuri. Eu chamo ele de nigeriano. Eu não sei falar o nome dele e não sei escrever também. Então eu costumo chamar ele de nigeriano lá na página e no grupo do Pistons também. Ele chegou aí por causa dessas lesões, né? Veio com um contrato de 10 dias. Ganhou o segundo contrato, ganhou o terceiro contrato de 10 dias, depois ele ganhou uma renovação até o fim da temporada. Na verdade são 2 anos, só que ele tem um team option ali que geralmente o time sempre rejeita. E nesse tempo aí também a gente recebeu o Pistons contratou, que tinha sido dispensado pelo Orlando Magic, o Reggie Hampton, tá, que veio do Magic, como eu disse, da franquia da Flórida. E, cara, ele acabou não jogando bem, tá? Ele, sei lá, às vezes ele chegou a ter uma partida ali de 20 e tantos pontos. Eu acho que foi até contra o Pacers, inclusive. Só que, mano, ele não jogou bem, tá? Eu acho muito difícil ele continuar no Pistons. Ele vai virar free agent aí. Eu nem vou falar muito dele também, porque não, não agradou tanto. Agora, o nigeriano, cara, eu acho que ele vai continuar no Pistons. Não com um contrato, tá? Do jogador do roster, dos 15 jogadores possíveis, mas como two-way, né? Que são esses dois jogadores que ganham menos aí e que não contam no cap e tal. Eles ficam variando, às vezes eles vão pro time, às vezes eles vão lá pro time da G-League. Então eu acho que ele vai continuar no Pistons como two-way, até porque teve uma mudança aí, né? Nesse final de temporada. A NBA chegou lá um acordo lá com aquela associação de jogadores e agora vão ter
3 two-ways, né? Eram 2 antes, agora vão ser 3. Então eu acho que vai ter uma vaguinha aí pra ele. E é isso, eu acho que ele vai continuar. Cara, eu vou falar aqui sobre o desempenho dos jovens, tá? Eu não vou falar muito sobre o Kylian. Não quero falar sobre o Kylian Reis, pelo amor de Deus. O Azer Lives não jogou tão bem assim. Teve um jogo ou outro que ele foi bem, mas não. Buddy Boenhai, não vou falar desse cara, pelo amor de Deus. Jared Holden, mais ou menos, eu não vou falar dele não. Vai sair do piso. Essa galera toda vai sair do piso, ó. Buddy Boenhai, Jared Holden, Reggie Hampton. Esses aí vão sair mesmo. Agora os outros eu não sei. O Omoyuri, talvez. Vou falar sobre o James Wiseman, que foi trocado aí. Cara, eu fiquei impressionado assim que o James Wiseman, em alguns momentos, ele foi bem defensivamente, apesar de ele ter muitos problemas ainda. Inclusive ele falou lá nas entrevistas de fim de temporada que ele ia trabalhar mais para ganhar mais corpo, né? Que ele é meio magro ainda para um pivô e vai tentar pegar mais corpo, vai trabalhar defensivamente, vai tentar fazer uns treinos ali com o Kevin Garnett, né? Que costuma fazer esses treinos aí individuais e tal. Quem sabe ele volte melhor, né? Mas é isso, é basicamente isso que eu tenho que falar pro James Wiseman. A gente acabou se impressionando até porque, cara, ele mostrou um jogador interessante no ataque. Em algumas vezes ali no poste e tal. Ele sabe dar uns hooks ali. Basicamente, ele é um rookie, né? Ele é um calouro na terceira temporada dele. E jogou menos minutos do que o Jalen Duren, que é o jogador mais jovem da liga, né? Que tá no nosso time aí. Então essa foi basicamente, esses 23 jogos aí foram basicamente uns jogos aí de rookie do James Wiseman. E o Jalen Duren teve algumas lesões aí no fim de temporada, nos tornozelos dele, que ele machucou os 2 tornozelos. Teve concussão, eu acho, também. Mas ele jogou bem, teve alguns problemas defensivos e tal. Mas acho que é mais por causa de final de temporada. O pessoal já não tá mais se esforçando tanto. Mas ele chegou aí pro banco, né? Pra dar espaço ali pro Bagley e pro James Wiseman brigarem pelo pão, como eu costumo falar. Porque eles estavam basicamente brigando pela a vaga de pivô reserva na próxima temporada, né? Ou até de titular também, mas vai depender do desempenho aí. Eles jogaram juntos, o Bagley e o Wiseman, não deu tão certo assim. Mas aí o Jalen Duren ficou vindo do banco mesmo, sem problema nenhum. Mas ele fechou ali nos últimos jogos da temporada, ele acabou sendo titular. Inclusive vou pesquisar aqui no StatMuse as stats dele nos últimos jogos como titular. Não vou saber pesquisar no StatMuse, vou procurar no Basketball Reference. Aqui, Jalen Duren, stats. Acho que foram 3 ou 4 jogos, eu acho, como titular. Aqui dá pra ver legal. Ele teve boas médias, foi bem nos rebotes e tal. Até defensivamente estava menos preguiçoso aí do que... Foram 4 jogos que ele teve como titular. Deixa eu ver aqui as médias dele. 10 pontos, 12 rebotes, 3 rebotes ofensivos por jogo, 72% de aproveitamento. Ele nem tentou tanto assim fazer essas jogadas no poste aí. Basicamente finalizou as jogadas. Mas ele foi bem, ele jogou 30 minutos por jogo. Na temporada regular, quantos minutos ele jogou, será, hein? Uns 25, talvez? Caramba, você tem 24,9. Ele teve média de 9 pontos por jogo e 9 rebotes por jogo. É uma boa temporada de James Wiseman. Provavelmente vai ficar no segundo time dos calouros aí, como um prêmio. Agora eu vou falar do Jaden Ivey, que provavelmente vai ficar no primeiro time. Talvez quando você estiver escutando isso, já tenha até saído aí os times dos calouros. E eu espero que ele tenha ficado no primeiro time, porque não sei se vão querer sabotar ele aí. Cara, pra te falar a verdade, eu nem lembro qual era a minha opinião sobre o Ivey no último podcast que eu gravei lá em fevereiro. No começo de fevereiro, eu acho. Porque o Jaden Ivey não tava jogando ali em janeiro, acho que ele não tava jogando muito bem não. Aí em fevereiro ele já tava melhorando. E cara, depois disso, o cara começou a jogar demais, bicho. Nossa, eu fiquei até animado com esse fim de temporada do Pistons aí, apesar das derrotas. A gente tava jogando com Boenhai, com Holden, Reggie Hampton, com o nigeriano lá. O time era horrível, cara.
É meio difícil ganhar assim. Basicamente, a gente ficava dependendo dos jovens jogarem bem. E até assim eles não conseguiram jogar bem. Eu vou pegar as stats do Ivy aqui para vocês verem como ele foi bem nesse fim de temporada. Tá certo que o fim de temporada acontece aquela situação na NBA que os jogadores tiram o pé, né? Ou tiram a mão. Mas basicamente aqui os últimos jogos do Ivy, os últimos 12 jogos ele fez 20 pontos por jogo e 7 assistências. Nossa, jogou demais, cara. 38% para 3. Pra quem não sabia nem chutar direito. Deixa eu pegar aqui um tempo maior aqui de jogos. Deixa eu ver. 17 jogos. 20 jogos. Vou pegar aqui. 19 pontos por jogo nos últimos 20 jogos. Tá bom não? 7 assistências. Pô, 80% de aproveitamento nos lances livres. Melhorou muito, inclusive. 35% para 3. Tá bom, para quem não sabia chutar, né? É um bom... Inclusive 35% para 3, eu acho que só fica atrás no Pistons, só fica atrás do Bojan e do Bucks. Tá? Eu acho que do Livers também. Não, do Magruder também, só que ele joga poucos jogos, né? O Magruder. Talvez o Livers ali. Só que eu acho que o Livers não foi tão bem essa temporada, talvez tenha chutado até menos que 35%. Cara, essa remontada do Ivy é absurda, porque... Basicamente, ele era o pior jogador da história da NBA. Ele parecia isso, porque ele era um defensor ruim. Ele não sabia fazer nada ofensivamente, quase, né? Ele não era um bom passador. Ele era extremamente burro, não sabia arremessar. Cara, ele foi se desenvolvendo no meio da temporada. Porque, ao contrário de outros jogadores burros, né? Que não... Claro que burro é uma palavra forte, mas... Jogadores com QI baixo de basquete... Eles sabem que eles são ruins, só que eles não confessam. Então, eles continuam burros para sempre, sabe? Eles preferem não evoluir. Justamente por isso que eles são considerados jogadores de QI baixo. De basquete. Só que o Ivy é diferente, cara. Porque ele sabe que ele tem problema no jogo. Então, ele trabalha isso. Ele é um cara muito esforçado. Trabalhou demais, cara. Eu vi vários relatos aí do Casey pedindo pra ele dar uma descansada aí no pré-jogo. Porque ele tava cansando demais. Inclusive, teve um dia aí que tiveram que roubar os sapatos do Ivy, cara, porque ele não queria sair do pré-jogo lá de tanto treinar arremesso, né? E poderia ficar cansado aí pro jogo e tal. Mas é isso, cara, ele treinou demais e evoluiu em tudo. Evoluiu em bola de 3, mid-range, infiltração. Eu não sei exatamente se ele evoluiu em infiltração, porque como a gente tava jogando com 2 pivôs, já tava até difícil para ele infiltrar. Mas ele mostrou ali que o toque no aro, né, como a gente fala, estava um pouco melhor do que no começo da temporada. Mas isso, ele evoluiu em bola de 3, mid-range, defesa principalmente, que é muito difícil um jogador desenvolver defesa. É muito mais fácil um cara aprender a arremessar, um cara que não sabe arremessar, aprender a arremessar, do que um cara que não sabe defender, aprender a defender, né? Sem a bola ainda tem alguns probleminhas ali. Às vezes fica meio desatento, mas ele tá melhorando isso, porque ele é um cara com muita energia. Agora, no 1 contra 1, cara, é muito difícil passar dele. Depois aí dessa virada de ano, depois da deadline, depois de fevereiro ali, muito difícil passar do Ivy no 1 contra 1, ele não gosta mais. Antigamente era muito fácil, cara. O cara jogava na frente e passava dele fácil. A gente ficava com muita raiva assistindo o jogo dele. Mas hoje é muito difícil que um jogador passe dele, justamente porque ele é um cara atlético, né? Não exatamente atlético, ele não é o cara que pula mais alto, apesar de dar umas dunks ali. Mas ele é um cara atlético na velocidade, ele é extremamente rápido. Um dos jogadores mais rápidos que eu já vi, pra falar a verdade. Quando ele tá com a bola na mão ali, né? Com a bola, cara, é muito difícil para ele. A não ser que seja com uma falta, inclusive ele cavou muitas faltas assim. E é uma evolução incrível do Ivy. Jogando com a bola, sem a bola, chutando muito bem de 3. E, cara, eu espero muito que encaixe com o Cade aí na temporada que vem. Já que eles são amigos, já quase melhores amigos aí com essa lesão do Cade. O Cade eu acho que ensinou ali esses mid-ranges pro Ivy, porque o Ivy não sabia fazer isso, cara. No college era horrível, ele tentava poucas vezes. E no Pistons ele tá com esse jogo que é basicamente uma cópia do jogo do Cade, né? Esse jogo que usa muitas screens, que chuta muito mid-range. E sabe, porque acaba deixando o pivô ali que tá marcando o pick and roll, deixando na dúvida se o Ivy vai infiltrar ou vai chutar o mid-range. Aí fica no meio dos dois e o Ivy consegue enganar bem ali.
chutando mid-range sozinho ou infiltrando ali, passando pelo pivô facilmente. E cara, é uma bela remontada do Ivey. Eu espero que realmente que ele esteja no primeiro time dos calouros. Mas se não tiver também não importa muito, porque o Bey foi o quarto melhor calouro ali na temporada dele. E hoje em dia no Pistons já não estava chutando bem, tinha decaído, declinou aí no desenvolvimento dele. Estagnou, né? Melhor dizendo, uma palavra melhor. Estagnou aí no desenvolvimento do Sadiq Bey. E eu acho que a torcida já nem lembro mais do Bey, né? Que a torcida já aceitou essa troca, até porque o James Wiseman é um cara muito talentoso. A gente conseguiu perceber isso aí nesses poucos jogos. É isso, cara. Na temporada que vem a gente espera o Cade, né? Voltando de lesão. Já tá quase voltando aí, já tava fazendo uns arremessos. Eu acho que ele já tá forçando um pouco ali a canela, né? Que foi onde ele quebrou. Ele não tá jogando 5 contra 5 ainda, mas nessa off-season ele já vai fazer a transição rápida. Não vai afetar a off-season dele, né? Ele vai treinar, vai evoluir para nossa alegria, né? Inclusive ele falou na entrevista ali no fim de temporada que ele estava tendo problemas na mecânica, né? E era meio difícil mudar, porque a mecânica é meio difícil tu mudar durante a temporada, né? Porque é um jogo atrás do outro, cara. Tem que treinar. E se tu mudar a mecânica no meio da temporada, vai causar problemas. Como aconteceu com o Cade na primeira temporada dele. Ele veio com uma mecânica, tentaram trocar a mecânica dele rapidamente e deu errado, né? E é um cara que chutou 40% para 3 no college. Chegou na NBA e chutou 31%, foi meio complicado. Nessa temporada ele chutou menos, até por causa dessa lesão que ele acabou agravando aí. Ele já estava com essa lesão desde o college, inclusive, cara. Que é uma fratura por estresse, né? E acabou não sarando. Para sarar esse tipo de lesão, o jogador precisa descansar. Precisa ficar em repouso um mês, mais ou menos. Só que, cara, é muito difícil tu pedir para um jogador de basquete para ficar em repouso, né? O jogador de basquete tem essa de ter que ficar treinando todo dia, porque acertar uma bola numa cesta não é talento, né? É treino. Querendo ou não, o talento é, sei lá, altura, envergadura, inteligência, atleticismo do cara. Agora, acertar a bola na cesta não é talento, isso é puro treino. E com o Ivey, com o Cade, isso acabou afetando muito, porque como ele ficou com essa lesão na canela, ele não conseguiu treinar tanto assim, estava tendo muitas dores e teve que fazer a cirurgia, né? Justamente por não querer ficar de repouso aí. Infelizmente a cirurgia foi bem sucedida. Inclusive ele falou, eu esqueci de falar agora para concluir, né, essa parte do Cade, que ele mudou a mecânica dele, tá? Nesse período que ele estava machucado, nesse período de recuperação aí. E ele mudou a mecânica e agora tá muito bem. Ele falou que tá gostando muito, ele construiu uma outra mecânica completamente diferente e ele tá gostando bastante. Inclusive eu vou até falar aqui do John Beilein, tá? Pra quem lembra do John Beilein aí, que é o ex-treinador de Michigan, tá? Pra quem não sabe, o Michigan lá na universidade, tá? Do college. Ele treinou o Michigan por alguns anos, um ótimo treinador. Veio pra NBA treinar o Cavs e não deu certo. Geralmente esses caras que vêm do college acabam não dando certo na NBA, porque os jogadores são completamente diferentes, né? Já são adultos na NBA. Lá no college eles aceitam levar mais broncas e tal. Até porque são adolescentes ali, né? Alguns 18 anos, até 21 anos ali mais ou menos. Então, acabou não dando certo no Cavs, e no Pistons ele veio para ser treinador de arremesso dos jogadores, tá? E cara, a gente reclamou muito dele, que ele estragou o Bey, assim. Só que no final das contas a gente descobriu que o Bey não queria ser o que o time estava pedindo, né? O time estava pedindo para ele fazer mais com menos, ele queria fazer mais com mais. Só que não dava. No fim das contas ele acabou se tornando um roleplay, né? Justamente como eu sempre falei, que ele não é um cara tão talentoso assim. E o que ele sabe no basquete é puro treino, cara. Todas as coisas que ele faz é puro treino. Ele é um cara quase que não tem talento. E ele queria ter mais espaço e, cara, não dá, não tem como, né? É muito difícil que tenha, assim. Mas enfim, espero que tenha boa sorte lá no Hawks. Inclusive até que jogando bem. Claro, o aproveitamento continua abaixo, mas
não tá ruim não, cara. É a mesma coisa do Pistons, né? Às vezes ele joga bem, às vezes mal. Aplica ali umas 5 jogos seguidos e 30 jogos mal. Mas é o B, né? Mas eu vou torcer pra ele, vai. Eu não jogo mais no Pistons, mas boa sorte pra ele aí. Em relação ao Cade, mudou a mecânica, mas eu queria falar do Balen em relação ao Ivy, porque o Balen ajudou o Ivy a mudar a mecânica dele. E tá claramente diferente. Se você for perceber a mecânica do Ivy no começo da temporada, é completamente diferente dessa agora. E como eu disse, tu mudar a mecânica de um jogador no meio da temporada, no decorrer da temporada, é trocar o pneu de um carro em movimento, cara. Um carro no meio da pista. E é muito difícil, e no Ivy deu certo isso. É muito difícil dar certo, e no Ivy deu certo. Ele conseguiu mudar a mecânica no meio da temporada e tá chutando muito bem agora, graças a essa ajuda do Balen. Além do próprio Ivy, né, que treina bastante. Tem que treinar muito, cara. E temporada que vem espera aí que esse time dê liga, tá? É isso. Bora lá, falar desse segundo bloco aqui. Eu não vou nem separar esses blocos, cara, para não fazer 3 blocos aqui, porque eu vou falar sobre essa demissão do Casey aí e sobre o draft, tá? A loteria que tá chegando. Bem, eu vou explicar a loteria aqui pra galera. Eu vou entrar aqui no Tankathon NBA Mock Draft 2023. Então, cara, a gente ficou com a última campanha da NBA, tá? Inclusive a segunda pior campanha da história do Pistons. Tankathon. Pronto. A segunda pior campanha da história do Pistons, tá? 17 vitórias. A pior campanha a gente teve 16 vitórias, que foi lá nos anos 80. Nos anos 79, eu acho, ou foi em 1980. 79 ou em 80. Por aí. A gente teve 16 vitórias naquela época, que foi antes do Pistons entrar em uma reformulação rápida lá, que trouxe conseguiu draftar o Isaiah Thomas depois, trouxe o nosso GM lá, Mr. Trade, né? Cara, a gente teve 17 vitórias essa temporada, que justamente também, como eu disse, por causa do tanque lá no primeiro bloco, a gente descansou alguns veteranos, e com a última campanha, eu vou aqui entrar nas chances, tá? O Pistons tem 14% de chance de ficar com a pick 1. Por que tão baixa assim? Cara, a NBA mudou em 2019 a loteria, tá? As chances da loteria, justamente para diminuir o tanque. Por causa... Eles fizeram isso, tá? Mudaram a loteria. Por causa do 76ers. Porque o Sixers tava tancando muito feio, cara. Eles tiveram uma das piores temporadas da história ali. E conseguiram 2 piques 1, se eu não me engano, né? E é isso, cara. E basicamente a NBA viu isso e não gostou. E decidiu mudar a loteria. E agora os times em tanque acabam se ferrando às vezes, né? Mas é aquela coisa, cara. Tu joga pra perder. Então tu tem tudo a perder na loteria também. Não tem muito o que fazer. E é isso. Eu vou falar as chances do Pistons aqui, tá? Como o Pistons tem a última campanha, o Pistons tem 14% de chance de ser pick 1, 13,4% de chance de ser pick 2, 12,7% de chance de ser pick 3, 12% de chance de ser pick 4 e 47,9%, 48% basicamente, de chances de ser pick 5. É isso. O pick 1 pode cair até a pick 5. A última campanha pode cair até a pick 5. A penúltima campanha pode cair até a pick 6. A antepenúltima pode cair até a pick 7. E por aí vai. É assim que funciona a loteria. E como eu disse, o Pistons tem 48% de chance de cair para a pick 5. Isso nunca aconteceu desde 2019, tá? Mas também nunca aconteceu de a última campanha pegar a pick 1. Então é uma situação complicada. Cara, claro que a pick 1 ia ser muito importante pro Pistons, porque ia ser o Wembanyama, né? O Victor, o francês lá, que todo mundo conhece. Só que é muito difícil. Então, cara, eu só torço pro Pistons não pegar essa maldita pick 5, que a gente já pegou na temporada passada. Tá certo que o Ivy evoluiu
e pode ser é muito talentoso, pode ser um futuro All-Star, mas, mano, pick 5 de novo, tipo, nessa classe que é meio estranha, inclusive, não sei se é tão talentosa assim, até ano passado não era tão essas coisas todas, mas, cara, tinha alguns jogadores interessantes. Por exemplo, tinha o top 3, né, que eram os 3 Big Men, Paolo, Chet e o Jabari. E depois vinha o Ivy, vinha o Murray ali, que já era um cara pronto e tal. Mathurin. E era uma galera legal ali e tal. Essa temporada é meio estranha, porque... Por exemplo, tem o Chet e o Scoot Henderson, né? Depois vem o Brandon Miller. Depois vem os irmãos Thompson, né? Os gêmeos, o Arben e o Alzar. É uma ordem aleatória aqui também, né? Cada mock vai colocar algum diferente, o time vai ter outro lá no Big Board deles. Tem o Anthony Black, tem o Jarrett Walker, Ken Richmond, Grady Dick. Essa galera aí, tem o Taylor Hendricks também. Nick Smith Jr., Keon George. Cara, não é Cara, tem uma galera talentosa, mas eles são meio cru ainda, né? Os irmãos Thompson, por exemplo, eles são extremamente crus ainda. Até porque eles jogam numa liga meio estranha, que é a Overtime Elite, né? Que é basicamente uma liga pra mostrar que tu sabe dar umas enterradas lá e tal. Mas, cara, eles são nitidamente talentosos, tá? Os dois gêmeos ali tem 2 e 1 de altura. A envergadura deles não é tão grande assim, tá? Mas também não é ruim, não é negativa, tá? É melhor que nada, tá? Inclusive o Alzar tem uma envergadura maior que do irmão dele, o Armen. Cara, os dois têm problemas no arremesso, tá? Isso é meio complicado porque isso vai depender muito do jogo deles, tá? De mudar de nível, assim. Porque eles têm como eu disse, eles têm 2 metros e 1 de altura e tem um playmaker muito bom. Os dois, que são ótimos passadores, eles são bons em filtrar e tal. Mas arremessando, o Alzar é melhor e tal. Mas o Arben é complicado, ele é ruim até em lance livre, cara. É meio complicado isso, eles já vão chegar com 21 anos na NBA. É complicado. O Jarrett não mostrou muito ofensivamente assim no college, até porque ele foi para Houston lá. Geralmente Houston não gosta de recrutar esses caras 5 estrelas, porque eles são meio estrelinhos, assim, eles querem ter muito espaço no time. Mas o Jarrett foi lá, mostrou que é um dos melhores defensores aí do college, talvez até o melhor da classe, tá? Um dos melhores da classe, isso é. Agora o melhor eu já não sei, mas ele tá aí no top 3 certamente. Ele é um defensor, né, e tal. Chuta de 3 às vezes. É isso, cara. Tem o Ken Richmond também, que é um cara nitidamente talentoso, só que ele é um forge, né, que é meio baixo, ele tem 1,98. A envergadura dele aparenta não ser tão grande assim, então ele pode ter alguns problemas, mas ele é extremamente atlético e tal. Ele sabe criar o próprio arremesso, apesar de praticamente nada cair, mas ele tem ali o talento, né, de criar o próprio arremesso. Apesar dessa altura dele de 1,98, ele não tem ball handler, né, de guard. Seria muito importante ele ter ou desenvolver isso com o passar do tempo, mas no momento ele não tem ainda. Então isso é meio complicado, cara. Basicamente a gente tem 2 jogadores diferentes aí, que é o Victor Wembanyama e o Scoot Henderson. E tem um Brandon Miller também, que é um ala, de 2,5 metros mais ou menos, que chuta muito bem de 3, um dos melhores chutadores aí do college na temporada. Ele tem alguns problemas ali, né? Teve aquele problema lá ele meio que se envolveu num assassinato de um companheiro de equipe dele. O companheiro de time dele pediu uma arma para ele levar uma arma, e o Brandon Miller levou essa arma, e essa arma acabou sendo envolvido num assassinato, cara. É um caso sério, bicho. E ele estava envolvido, acabou sendo inocentado ali, o advogado dele tirou a dele da reta. Mas vão tirar as devidas diligências aí dele no combate e tal, nas entrevistas com os times. Vamos ver, mas provavelmente vai ser pick 3. Ele é um cara talentoso ali, porque ele, além de chutar muito bem de 3, ele mostrou que sabe infiltrar muito bem em alguns momentos. E também ele tem um bom playmaker, cara. Ele sabe jogar como guarda, por incrível que pareça, assim como o Paul George, né? Inclusive ele é um cara muito fã do Paul George. Dá pra ver ali que ele copia alguns movimentos do Paul George. Ele mesmo já confessou isso. E é isso, cara. Esses são os principais jogadores.
E aqui no Tankathon dá pra sortear, tá? A loteria vai ser dia 16 de maio, mês que vem. E, cara, vamos lá, vamos torcer. Eu vou sortear 5 vezes aqui. O Tankathon geralmente é muito azarado com Pistons. Mas, cara, bora ver se tem sorte. Eu vou sortear 5 vezes aqui, bora ver. Primeiro sorteio, pick 4. Geralmente cai pra pick 5, até que eu tive sorte aqui dessa vez. Pick 4 ia ser meio decepcionante, né? Eu queria um top 3 ali. Mas, cara, melhor que nada, né? Melhor do que 5. Cara, eu apertei o botão errado. Pronto, voltei. Pick 4, pick 2. O segundo sorteio do pick 2. Aí sim, cara. Muita gente pergunta sobre o encaixe, né? Do Jaden Ivey, do Cade e do Scoot Henderson. Se a gente pegar pick 2. Inclusive, muita gente acha que a gente pode acabar pegando o Brandon Miller por ser um ala, né? Mas, cara, o Cade é um cara diferente, porque ele é um cara alto, extremamente inteligente, que pode jogar na 3, né? E hoje em dia a NBA tem vários times jogando com 3 guards ali. Por exemplo, o Thunder joga até com 4 às vezes. E acaba dando certo. Tá certo que tem o Shai ali, que é o diferente, né? Mas dá certo. Cara, eu ia gostar muito dessa formação, apesar de o Ivey e o Scoot não serem tão altos assim. Mas com o Ivey melhorando defensivamente e o Scoot tendo a envergadura que ele tem, que é 2,9, eu acho, 2,8 por aí, a envergadura do Scoot, apesar de ele ter 2,88 de altura só, que é muito baixo até para a posição dele, que é de armador. Poderia ter alguns problemas defensivos, mas essa envergadura dele vai ajudar muito. Como o Ivey melhorou defensivamente e o Cade, a gente já sabe que é um bom defensor, pode dar certo, justamente porque tem 3 jogadores aí que conseguem criar o próprio arremesso, conseguem construir arremesso para os outros e tal. Como o Troy Weaver disse ali na entrevista pós-temporada dele, no fim de temporada dele, que, cara, os jogadores bons sabem, eles aprendem a jogar juntos, né? Aprendem a jogar uns com os outros. E é isso, cara. O Cade tem QI alto, o Scoot tem QI alto, o Ivey não tinha tanto, mas ele já tá melhorando. E é isso. Se for pick 2, eu acho que vai ser o Scoot, tá? Não vai ficar aquele um mês todo, né? Vai ser o Brandon Miller. Não sei o que, o Pistons tá gostando muito de outro jogador, não sei o que. Mas no fim das contas vai ser geralmente o Scoot. Eu acho que o Pistons, se tivesse a pick 2, iria de Scoot e Henderson. É isso. Primeiro sorteio pick 4, segundo sorteio pick 2 e o terceiro sorteio pick 1. Olha só. O Wemby eu nem preciso falar nada, né? Nem preciso falar nada. Tomara que venha a pick 1 aí. Nossa, cara, ia ser bom demais, meu Deus do céu. Tá certo que a gente já teve sorte com o Cade, né, no draft de 2021. Mas, pô, vale, né, cara? Pô, vale a segunda sorte aí. Quem sabe a gente pega pick 1, né? A gente tá precisando de um pouco de mídia também. E com a chegada do Victor Wembanyama, iria ajudar muito. É isso. Primeiro sorteio, pick 4. Segundo sorteio, pick 2. E terceiro sorteio, pick 1. Agora pro quarto, pick 5. Meu Deus do céu. E se o Pistons pegar pick 5, cara? Nossa, a gente faz lá no Discord do Pistons, a gente tem um Discord lá, um canal. A gente faz uma live lá no canal do Nicolas, lá na Twitch. E a gente sempre faz, como tradição, a gente faz uma live sobre a loteria e sobre o draft também. Mas, cara, na temporada passada a gente ficou meio triste com a pick 5, né? Porque a gente tinha a terceira pior campanha e acabou caindo para a pick 5. A gente ficou decepcionado na live e tal. Eu nem vou falar da primeira live que a gente fez em 2020, que a gente caiu para pick 7. Foi pior ainda, né? Mas, cara, pick 5 ia ser decepcionante. Justamente por ser a segunda pior temporada da história da franquia. E aqui, se eu fosse chutar, eu acho que o Pistons ia tentar trocar essa pick. E se não trocar, eu acho que iria de Jarrett Walker aí. Ou quem sabe um dos irmãos Thompson ali também, né? Talvez o Pistons goste, até porque, eu vou falar daqui a pouco, o Pistons estava de olho no treinador lá, no treinador de desenvolvimento dessa liga, tá? Overtime Elite, que é a liga onde jogam os irmãos Thompson, como eu já tinha falado também. Vamos pro último sorteio aqui. Eu nem vou falar muito da Pick 5, que eu tenho até medo, cara. Deixa eu ver. Pick 5 de novo. Não vou falar mais nada. Não quero mais saber de Pick 5. Vou sortear até e pegar Pick 1 de novo aqui. Pick 3. Pick 5. Meu Deus do céu. Pick 5 de novo. Pick 2.
pick 4, 5. Meu Deus, não vai. Ah, pick 1. Mano, eu ia ficar até amanhã aqui se não desse pick 1. Aqui, mano, quando eu entro aqui no sorteio, nesse sorteio do Tanqueatom, eu só saio se eu pegar pick 1. Quero nem saber. É isso, agora eu vou falar, não vou nem criar outro bloco, vou falar sobre o case aí, emendando logo falando, né, desse treinador aí de desenvolvimento do Overtime Elite. Eu vou falar aqui alguns nomes, cara. Não, primeiro eu vou falar sobre a demissão do Casey, né, que aconteceu nesse fim de temporada. Cara, o Casey, ele tinha, do Dwayne Casey, nosso treinador, ele tinha 5 anos de contrato. Ele assinou em 2018, tá? 5 anos de contrato. Só que 2 anos atrás, o Troy Weaver estendeu esse contrato dele até para a temporada, para a próxima temporada, pro fim da próxima temporada, tá? Então ele ia ficar 6 anos no Pistons. E, cara, meu Deus do céu, 5 anos já foi complicado, imagine 6. Mas, felizmente aí... Mas sabe o que é engraçado? Eu vou contar essa história aqui. O Casey ficou a temporada inteira falando, tá? Não, primeiro eu vou fazer a história aqui. O James Vedas, tá? Que é o insider do Pistons lá no The Athletic, há uns 2, 3 anos atrás, 3 anos eu acho, tinha falado que o Casey, quando saísse do Pistons, já tinha ideia de ele ir pro front office do Pistons, tá? Pra diretoria, basicamente. E, cara, foi passando o ano, ele recebeu essa extensão, todo mundo achou estranho, pensou que ele ia ficar esse último ano. Ele passou a temporada inteira dando entrevista falando que ia cuidar do time na próxima temporada. Ele não falou exatamente que ia continuar, tá? Mas ele falou que... basicamente dando a entender que ia continuar. Só que, cara, chegou numa partida ali que a gente perdeu pro Rockets, eu acho. Eu nem lembro se foi pro Rockets. Não, acho que não. Foi a última partida foi contra o Nets, Brooklyn Nets. A última partida do Pistons em Detroit. O dono do Pistons foi lá, o Tom Gores. Ele aparece uma vez por ano lá em Detroit. Como eu falo que ele é de máfia, envolvido com máfia, caramba. Então ele aparece poucas vezes lá em Detroit. Ele foi pra esse jogo, o Pistons tomou uma surra lá. Mesmo roteiro de sempre, joga 3 quartos bem, no último quarto toma uma surra. Cara, o Casey demorou 1 hora para dar entrevista do pós-jogo. Geralmente ele vai lá pro vestiário, acaba o jogo, conversa um pouquinho pros jogadores, vai dar entrevista. É isso. Dura o que? Uns 20 minutos, eu acho, talvez, mais ou menos. Né? Inclusive, quando acaba o jogo, os jornalistas já vão lá pra sala de imprensa. Exatamente no momento que acaba o jogo. Ou até antes, né? Mas o Casey demorou 1 hora, cara. Sabe por quê? Porque ele estava em reunião com o Tom Gores, o dono do Detroit Pistons. Que é muito amigo e tal. Aí tiveram essa reuniãozinha aí. Aí a entrevista do Casey pós-jogo, ele veio com uma história. Não sei se eu vou continuar, não sei. Eu tô aí à disposição. Eu vou aceitar qualquer coisa que o Troy Weaver e o Tom Gores quiserem e tal. Aí, beleza, foi demitido. Demitido não, né? Meio que a pessoa fala que ele caiu pra cima porque ele foi pro front office. Mas, cara, com todo respeito, isso não é cair pra cima. Porque ele ganha 5 milhões de dólares por temporada para ser treinador do Pistons. Agora ele caiu para cima? Não. Porque ele vai receber muito menos no front office. Vai receber, sei lá, uns 1 milhão talvez. E olha que eu tô forçando aqui, viu? Eu deve receber até menos. Tá? Mas é aquela coisa. Cara, eu gosto do Dwayne Casey no front office. Porque eu não tenho problema nenhum com o Casey em questões não envolvidas ao treinamento do time. Eu acho que ele é um treinador ultrapassado, tá? Já passou o tempo dele na NBA. Ele fez um bom trabalho lá em algum momento no Raptors. Até no Pistons ele teve os seus momentos ali na primeira temporada. Mas, cara, ele ficou ultrapassado, já passou a idade dele. Pô, a gente tinha que descansar, cara. O cara tem 70 anos de idade, né? Tem que ficar com a família dele. E tem 2 filhos adolescentes ali. Queria ficar com a família dele também. A notícia que saiu foi que ele que escolheu isso, tá? O Tom Gores chegou pra ele e falou: olha, tu prefere continuar como treinador ou tu quer ir pro front office? Aí ele falou: eu quero ir pro front office. Cara, mas pelo amor de Deus, eu acho que o Tom Gores chegou lá, tá? Essa notícia tá muito mal contada. O Tom Gores chegou lá e falou assim: olha, bicho, essa temporada foi mais ou menos, né? Perdemos muitos jogos. Cara, tu não quer ir pro front office, não? Sabe? Eu acho que o Tom Gores falou meio assim, porque eles são meio amigos também. Acho que o Tom Gores nem ia falar:
chegar e falar, cara, tu é horrível, vai pro front office, que treinador não dá mais. Né? Acho que o Tom Gores chegou falando assim, e o Casey, que não é burro, né, entendeu que o Tom Gores não queria mais ele lá, né, e decidiu ir pro front office. Agora eu não sei exatamente qual vai ser a função dele lá, mas não vai ser tão grande assim. De qualquer forma, ele vai ser importante lá no front office, porque ele é um cara muito querido na NBA. Então, todo mundo gosta dele, a gente boa pra caramba. Até os árbitros respeitam o Casey, apesar de não dar moral nenhum pro Pistons, mas quando o Casey reclama pra caramba, ele nem toma técnica, né? Falta técnica, inclusive. Eu acho que ele nem deve ter tomado uma só, e ele reclama pra caramba, bicho. Quando ele sabe que a marcação tá errada, ele reclama e não toma técnica. Se fosse o treinador, um novato, provavelmente ele tomaria. Mas é isso, Casey demitido, e agora a gente vai falar de qual o provável treinador do Pistons, né? O Pistons tem alguns treinadores aí que estão disputando, que podem ser o próximo treinador do Detroit Pistons. Agora a gente vai falar aqui, sem pausa nenhuma, vou citar alguns nomes, tá? E os times deles. E depois eu falo os prováveis. Em ordem aleatória, tá? Chris Quinn, do Miami Heat, que é assistente lá do Spurs. Jay Wright, que é o ex-treinador de Vila Nova lá no college, tá? O Sheehan, né? Sheehan, como é que fala Sheehan em inglês? É Sheehan, né? Eu acho. Ou Sheehan, sei lá. Sheehan Sweeney. Esse cara aqui, ele treinou o Giannis lá no Bucks, tá? E ele veio pro Pistons e como ele é amigo do Jason Kidd, o Jason Kidd foi pro Dallas Mavericks, então ele foi junto com o Jason Kidd pra lá. Ele é um cara muito... um dos auxiliares mais requisitados aí atualmente. Não duvido que nos próximos anos aí ele se torne treinador, tá? Mas esse ano não. O Jay White, de Vila Nova, eu acho difícil, até porque esses caras do college, apesar do Jay White ser uma lenda lá, é meio complicado, né? Ele se aposentou também na última temporada, ele acabou se aposentando do college, mas certamente se tivesse uma oportunidade na NBA, seria interessante. O Chris Quinn, do Heat. Cara, dizem que ele é muito bom, tá? Eu já vi os jogadores do Heat elogiando ele, vários jogadores. E ele é auxiliar do Spurs, né? Então seria interessante ele treinar algum time. Só que dizem que ele não participa tanto assim lá na sideline, né? Lá no banco, ele fica mais na dele e tal, ele é meio tímido e tal. Eu acho que ele não tá pronto ainda, mas quem sabe nos próximos anos aí, ele certamente vai virar um treinador. Tem outros nomes aqui, ó, o Kevin Ollie. Esse Kevin Ollie aí, jogador, ele jogou no Sixers, não sei se vocês lembram dele, mas basicamente ele é assistente, tá? Ele foi treinador de Connecticut, que inclusive foi campeão do college agora, mas ele não era mais treinador, tá? Ele é o cara que eu tava falando agora, anteriormente, que é o treinador de desenvolvimento da liga, tá? Overtime Elite. É isso, cara. Esse cara tá aí na disputa. Ele é um dos favoritos, inclusive. Mas eu não acho que ele vai não, viu? Ser treinador. Mas ele é um cara interessante. Vamos ficar de olho nele aí. Que talvez se torne treinador também nos próximos anos. Josh Longstaff, do Chicago Bulls. Que esses nomes aqui, esses dois nomes, ó, Josh Longstaff e o Brian Quiff. Esses dois caras... Eles foram auxiliares do Thunder quando o nosso general manager, né, o Troy Weaver, trabalhava no Thunder. Então o Troy Weaver gosta dos dois, mas eu acho muito difícil qualquer um dos dois serem treinadores aí. Mas é provável até que eles sejam entrevistados, tá? Mas é muito difícil, assim. Geralmente, às vezes o cara é entrevistado até para dar uma moral para ele, tá? Ele ganha um reconhecimento e tal. E pode se tornar um treinador do futuro. Aqui... Junto com esse Kevin Ollie, a gente tem outros 3 favoritos, tá? Eu vou citar o mesmo que corre por fora, que é o Adrian Griffin, tá? Que ele é assistente do Toronto Raptors, ali com o Nick Nurse, tá? Ele é assistente do Nick Nurse, que pode até sair agora do Raptors e tal. O Houston Rockets estava de olho no Nick Nurse. E o Adrian Griffin tá aí, cara, correndo por fora. É um nome interessante também, já fez algumas entrevistas aí, mas ele tá meio que correndo por fora. Agora, junto com o Kevin Ollie, a gente tem outros 3 favoritos, que são mais favoritos que ele, inclusive. O Jerry Stackhouse, para quem é Pistons conhece, né? O Stackhouse,
jogou no Pistons ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Tem alguns cheques aí do Pistons, é o cara que mais fez pontos por jogo em uma temporada, que é 29, e também é o cara que com maior pontuação em um único jogo na história do Pistons, que foram 57 jogos não, 57 pontos contra o Chicago Bulls em 2001, acho que foi 2000 ou 2001, por ali. Ele foi trocado, né, antes do Pistons ser campeão ali, mas ele é não é exatamente um ídolo e tal, mas, pô, ele é um cara que a galera de Detroit gosta, né? Eu acho que alguns consideram o ídolo. Eu acho um cara interessante, inclusive, pra história do Pistons aí. E, cara, ele atualmente é treinador de Vanderbilt, tá? Do college. Aí eu tô falando aqui o podcast inteiro que treinador de college não é tão interessante assim, pode dar problema. Só que ele é diferente, porque ele tá no terceiro ano dele, eu acho, em Vanderbilt. Tá fazendo um bom trabalho, fez um bom trabalho agora, foi o melhor ano dele, esse último ano aí, pô, Vanderbilt. Ganhou o treinador do ano lá na conferência em que o time joga. E ele tava sendo muito requisitado quando o Dwayne Casey foi demitido do Raptors para ser o treinador do Raptors. Só que ele acabou perdendo ali nas entrevistas, tá? Ele tava entre os finalistas, ele acabou perdendo pro Nick Nurse em 2018. Tinha acabado de ser eleito o melhor treinador da G-League, foi campeão lá com o time da G-League do Raptors. E como ele não conseguiu esse emprego no Raptors, o Memphis Grizzlies estava lá, viu que ele estava, né, meio triste, que não conseguiu um emprego, e chamou ele para ser assistente. Ele ficou um ano ali, mais ou menos, 1 ou 2 anos ali, assistente no Memphis Grizzlies, e acabou indo para Vanderbilt. E é isso, cara. Ele é interessante, e ele tava lá uma vez ou outra, cara. Ele costuma ir nos jogos do Pistons e tal. O pessoal dá até a camisa para ele lá da comissão técnica, ele costuma usar ali na torcida também. É um nome interessante. Bom, vamos ver aí, mas ele é meio que o terceiro favorito. Agora, os dois principais favoritos atualmente, tá? São esses dois. É o Charles Lee, do Milwaukee Bucks, e o Ime Udoka. Eu vou falar do Charles Lee aqui. O Charles Lee, ele é o assistente do Milwaukee Bucks, tá? Ele é assistente do Bandenhausen, tá? Desde os tempos lá de Atlanta Hawks. Faz muito tempo que ele é assistente do House. E, cara, ele tá muito requisitado. Eu acho que junto com o Sam Cassell, né? Cassell, que tá atualmente no Sixers e jogou no Houston Rockets, né? Nos anos 90, se eu não me engano. Ele junto com o Cassell é os dois auxiliares mais requisitados no momento, tá? Que vivem em boatos aí e tal. Cara, o Charles Lee é muito interessante, ele é um cara muito inteligente. E atualmente, o Bucks fez isso pra não perder ele, tá? Pra não perder ele. Ele era auxiliar técnico e atualmente, para essa temporada, ele subiu de cargo, subiu de patente aí. Agora ele é treinador principal associado. O cara é basicamente a mão direita ali do Bandenhausen. Cara, ele é muito bom, eu já vi ele várias vezes ali. Eu sempre pesquiso sobre esses auxiliares, até de olho no próximo treinador do Pistons. E eu lembro de pesquisar a temporada passada. E tinha esses dois nomes, né? O Cassell e o Charles Lee. E o Charles Lee me chamou a atenção porque eu fiquei prestando atenção nos jogos. Que, cara, às vezes ele toma a frente, sabe? Às vezes ele treina a equipe, ele se levanta, ele começa a conversar com o Giannis, com o Lopes, com vários jogadores ali, com o Jrue Holiday. Cara, com o Bobby Portis. Esse cara vai ter futuro na NBA. Eu acho que se não for essa temporada, na próxima temporada ele vira treinador. E cara, espero que seja no Pistons. Mas se ele não for no Pistons, eu vou ficar feliz, porque se ele não for é porque o Ime Udoka se tornou treinador do Pistons. Só que é o seguinte, vamos precisar fazer uma investigação, né? Por que o Ime Udoka? O Ime Udoka, pra quem não conhece, tá? Ele foi assistente do San Antonio Spurs, do Pop. Depois ele foi assistente do Nets. E depois ele virou treinador do Boston Celtics. Inclusive, ele foi o finalista em 2018 para ser treinador do Pistons, tá?
Ele só não foi treinador por causa do Dwayne Casey. Inclusive os 3 finalistas lá, Dwayne Casey, John Bailey, que os dois estão no Pistons hoje em dia agora, né? O Casey agora tá no front office. E o John Bailey, que antes era antes era o treinador de Michigan, agora ele é o treinador de arremesso do Pistons, tá? O treinador de mecânica lá dos jogadores. E o Ime Udoka. O Udoka acabou perdendo aí contra o Casey, como eu disse. E anos depois, acabou indo, temporada passada, né? Acabou indo pro Boston Celtics e levou o Celtics pra final. Aí você fala, por que ele foi demitido? Pra quem não sabe, ele saiu do Celtics, tá? Não é que o Pistons vai comprar ele do Celtics. Ele não tá mais lá, tá o Mazzulla, trocaram de treinador. E ele saiu do Celtics porque na off-season ele foi demitido. Porque ele tinha tido um relacionamento consensual, melhor dizendo, com uma outra integrante lá do Boston Celtics, tá? E basicamente ele traiu lá a mulher dele, estragou a família dele todinha lá. Ferrou a família dele, basicamente, né? A esposa dele, inclusive, é uma atriz famosa aí. Basicamente isso, ele traiu a mulher dele com essa outra integrante aí do front office. Não sei se é exatamente front office, mas ela trabalhava lá dentro do Celtics, tá? E traiu lá dentro mesmo, tiveram relacionamentos lá dentro. E, cara, ele foi demitido, tá? Tinha outras histórias aí que ele tinha xingado não sei quem, mas, cara, até agora não vazou nada. Um ano depois só vazou isso. Vazou essa história aí que ele foi demitido por causa disso, né? Porque ele teve esse relacionamento com essa outra mulher dentro do Celtics e o Celtics não gostou disso e acabou demitindo ele. Cara, vão, como eu disse, vão investigar, tem que investigar pra ver se não tem mais coisa, né? Mas, cara, eu acho que não tem, porque basicamente sempre quando sai um treinador é demitido, ele entra aí entre os favoritos, né? Quando o Steve Nash foi demitido quando o Nash foi demitido do Nets, ele estava entre os nomes. Quando o Macmillan foi demitido do Atlanta Hawks, ele estava entre os nomes, né? Acabaram contratando o Snyder lá para esse fim de temporada. E o Udoka tá aí, cara. O Udoka também tá sendo disputado pelo Houston Rockets, mas eu não sei se ele vai pro Rockets, porque eles estão atrás mesmo do Nick Nurse, né? Como eu falei ainda agora. Então é isso, cara. Nossos dois favoritos, basicamente, Charles Lee e o Udoka. Qualquer um dos dois tá bom. Obviamente o Udoka já é conhecido, né? Já foi treinador, já levou o Celtics para a final. Um time aí que teve uma das melhores defesas da história da NBA. Era absurdo aí o Celtics da temporada passada, a defesa deles, o que eles fizeram com o Kevin Durant ali na primeira rodada, né, dos playoffs e tal. E é isso. O Charles Lee não tem experiência como treinador, mas ele é um cara, né, que está há algum tempo aí como auxiliar. Então é um cara interessante. Como eu disse, eu vi ele lá ali no banco, treinando jogadores e tal, como se fosse um treinador principal mesmo, né? Não só na patente que ele tem ali. Mas esses são os favoritos. E se não vier nenhum dos dois, eu não sei quem eu vou querer exatamente. Mas eu espero que o Troy Weaver acerte, cara. Porque esse treinador aí, na primeira vez que a gente contratou o Casey, o Pistons contratou meio que dois treinadores, tá? Ele contratou o Tom Gores, na verdade, do Pistons, contratou 2 treinadores para contratar um treinador. Basicamente isso, para eles pesquisarem. E uma empresa também. Dessa vez não vai ter nada disso. Vai ser o Troy Weaver, né, o nosso general manager, vai pesquisar lá o treinador, vai escolher o preferido dele. Ele basicamente disse que quer disciplina, não lembro mais o que ele queria lá, e defesa. Esse treinador tem que ser bom defensivamente. E o Charles Lee e o Ime Udoka são, né? Principalmente o Udoka, que a gente já conhece. O Charles também, mas principalmente o Udoka. É o meu favorito, eu não sei qual é o favorito de vocês. E é isso. Esse foi o segundo bloco. Sobre o draft, a loteria do draft e a demissão do Dwayne Casey e os novos treinadores. Então é isso, galera. Obrigado por assistir até o final. Se não assistiu até o final, só de estar aqui já tá ajudando, tá? Já ajuda o nosso podcast. E é isso. Eu não sei quando vai ser o próximo podcast, porque o próximo episódio, né? Porque
Eu tenho que esperar se resolver essa situação do novo treinador do Pistons, tá? Eu não sei quando vai sair exatamente, mas o Troy Ivey disse que não estava com pressa e também não ia querer esperar até depois do draft para contratar um treinador, né? A gente tem um mês aí até o draft. Já é a 8ª vez que eu falo que falta um mês, mas falta um mês para a loteria do draft, né? Dia 16 de maio. Então provavelmente vai sair antes, e se sair antes, né? Eu vou fazer o podcast aí, vou esperar o treinador ser apresentado primeiro, né? Para dar entrevista e tal. Eu vou falar um pouco também sobre o off-season no Pistons e um pouco mais sobre essa loteria. Eu vou falar sobre mais possibilidades, sobre mais jogadores, mais análise de jogadores. E é isso. Obrigado por me acompanhar novamente. Para quem quiser nos seguir nas redes sociais, vou deixar o link aí. E é isso. Valeu. Até outro dia.